Olá pessoal, aqui é José Magno e esse é o Papo de Redação, o espaço da Folha de Boa Vista onde a gente repercute as principais notícias do dia. E ontem a nossa diretora de redação esteve aqui, a Dina Vieira, para falar da família do rapaz que sofreu um acidente na Avenida Mário Homem de Melo? Com dos imigrantes. Com dos imigrantes. Eu trouxe aqui a Gabi para falar com a gente sobre o assunto, mas a gente vai contextualizar um pouco para lembrar que houve o acidente, a pessoa que causou o acidente, ela foi conduzida até a polícia e pagou fiança e foi liberada. Pagou uma fiança de cerca de 6 mil e foi liberada para responder o processo em liberdade. E aí houve uma manifestação por parte da família da vítima por conta daquilo que eles apontariam como injustiça, visto que ainda ontem o hospital declarou a morte cerebral da vítima. E hoje a gente já tem atualizações em relação a isso, né? Isso, José. Ontem à noite foi declarada a morte cerebral do George, né? George Lucas Barbosa Moura, de 21 anos. Ele estava internado desde o dia 18. Como você disse, foi uma daquelas vítimas do acidente da sexta. A mãe dele continua internada. Ela não pôde velar, né? Nem poderá sepultar o filho. E a manifestação, né, da família já se tornou até pública, a gente já está acompanhando em redes sociais, pela internet, a população também já está virando um apelo público, né, de que a pessoa teria ingerido álcool, então por isso que ele teria provocado o acidente, e para eles, né, para a população não deveria só ser o pagamento da fiança e responder em liberdade, né, visto a injustiça que eles dizem que é a mãe que nem sabe ainda o que aconteceu com o filho. Aí nessa situação tem dois problemas. O primeiro a gente já falou ontem. Primeiro que não é o primeiro acidente que acontece lá na Avenida dos Imigrantes. Aquele trecho ali que é o cruzamento da Mário Homem de Melo com Imigrantes, mas tiveram dois acidentes. Inclusive, eles foram capturados pela mesma câmera no cruzamento da Imigrantes com a Mestre Albano. A câmera da mesma casa pegou dois acidentes e foi em menos de uma semana. E assim, o que a gente tem noticiado com muita frequência é que esses acidentes, eles são decorrentes de motoristas que ou estavam alcoolizados, ou atravessaram a preferencial, não respeitaram a preferencial, ou não tinham CNH, ou então os três juntos, ou dois de cada um. E isso sozinho já é um problema. O outro problema é a questão, e aí não entra no nosso mérito como jornalista falar, de como funciona a justiça. Sim, né? Porque a pessoa ali causou uma morte e simplesmente pagou uma fiança e vai responder pelo processo em liberdade. Sim. Sendo que foi um caso de... Ele estava alcoolizado, né? E ele também estava com a CNH atrasada há mais de 30 dias. Então, assim, são fatores que, quando você se coloca nessa situação, você assume o risco de causar acidentes e acabar tirando a vida de alguém. Sim. Então, fica aí a reflexão, uma reflexão, né? De como que a justiça tá levando em consideração esses casos. É óbvio que é uma coisa muito estrutural, não é de baixo para cima que esse tipo de mudança é realizado. Sim. Ela é de cima para baixo, porque é uma jurisprudência que é nacional, mas fica a reflexão pra gente pensar um pouquinho sobre esse assunto. E por falar em trânsito, a gente falou ontem em relação ao acidente de trânsito, a Dina falou pra gente que o Detran, reiterando, tá com uma campanha de conscientização sobre segurança no trânsito, né? É a Semana do Trânsito, né, Gabi? É isso aí, a Semana Nacional do Trânsito, mas só um adendo que a Polícia Rodoviária Federal, o Detran também está fazendo parte da parceria, né? Porque a gente está na Semana Nacional do Trânsito. Então, desde ontem, a PRF, em parceria com o Detran e com a SM-Tran, aqui de Boa Vista, eles estão desenvolvendo ações de fiscalização mais intensificadas, né? O objetivo é reduzir o número de acidentes o máximo possível, mas acompanhando a campanha nacional, que quer reduzir em 50%. E também conscientizar, né, sobre a responsabilidade, a vulnerabilidade dos agentes, das pessoas que fazem parte do trânsito. É importante lembrar que não é só quem dirige carro e moto que faz parte do trânsito, né? O ciclista, o pedestre, principalmente, também faz parte. Cada um deles tem o seu papel, né? Tem o seu dever para que o trânsito flua, para que não ocorram tantos acidentes. Então, em todo o estado, as fiscalizações estão sendo intensificadas. Até mesmo pedestres, ciclistas e quem trabalha mesmo, os agentes de trânsito. Facilita a gente fala muito em quem dirige, em quem corre o maior risco, mas os trabalhadores do trânsito também, eles estão lá
para auxiliar a gente em tudo que a gente precisa. E aí a gente vai agora para Rorainópolis. Isso. Uma situação assim, eu acho que é incomum. Porque, vamos lá, houve uma exoneração em massa de servidores comissionados pela Prefeitura de Rorainópolis sob a justificativa de que era para enxugar o orçamento e poder honrar com o pagamento dos próprios servidores? Foi, José, tipo essa assim, história... Você vai ser exonerado, mas teu salário vai ser pago. Calma que você vai receber, né? Essa história tem muitas camadas. No início desse mês mesmo, ali, lá para a época do 7 de setembro, ocorreu uma manifestação por parte dos servidores da educação do município de Rorainópolis, que já alegavam atraso salarial de pelo menos 2 meses. Na época, a prefeitura chegou a falar que não seriam só 2 meses, mas a manifestação ocorreu, certo? Houve também, dias depois, uma determinação do Tribunal de Justiça para que a prefeitura pagasse esse salário sob pena de multa. Isso também não aconteceu. E aí, datado agora um decreto do dia 15, exonerando esses servidores, conforme você falou. Esses mesmos servidores que estavam na manifestação e que também alegaram esse atraso salarial. E de ontem para hoje, o prefeito de Rorainópolis, Leandro Pereira, né, ele informou que o pagamento vai ser realizado até essa quarta-feira, dia 20, até no máximo quarta-feira à tarde. Então agora é esperar e ver se essa exoneração, será que essas pessoas realmente vai ficar por isso mesmo? Foi uma estratégia, de repente, para ele realmente conseguir esse pagamento? Essas pessoas vão voltar, né? Ficam essas perguntas. Exatamente. Em nota, a Prefeitura de Rorainópolis afirmou que mesmo com a exoneração desses servidores, nenhum dos serviços vai ser impactado e vai ser continuada a prestação de serviços com a excelência. Foi isso que ele disse na nota. A gente tem que ver como é que vai acontecer. Até porque, né, é um percentual de quase mais de 50%, talvez, eu acho, dos mais cargos. De 50%. Isso vai ter um impacto na economia. Com certeza. Eu acho que, assim, não tem muito mistério em afirmar isso. A gente vai ver como nos próximos dias, nas próximas semanas, como vai funcionar, como que o funcionalismo público do município vai sentir a falta desses servidores e como os serviços vão ser afetados. Muito obrigado, Gabi, pela contribuição. A gente volta outro dia com mais informações. Com certeza. Esse foi mais um podcast, Papo de Redação. Lembrando que esse podcast ele é transmitido na Rádio Folha. Ele está disponível no YouTube todos os dias a partir das 18 horas. E também está disponível no Spotify e no podcast da Apple. A gente volta amanhã com mais notícias e até a próxima.